Trump acaba de nomear para a posição de poder extraordinário dentro da administração americana o homem que é literalmente considerado mais perigoso, mais implacável, mais eficaz, destruidor de governos corruptos e regimes autoritários ao redor do mundo. Figura que tem reputação quase mítica em círculos de inteligência e política internacional, porque ao longo de carreira dele, que estende por 4 décadas, ele desmantelou pessoalmente mais de 20 esquemas de corrupção internacional, levou à prisão dezenas de líderes políticos poderosos, destruiu redes de lavagem de dinheiro que movimentavam centenas de bilhões de dólares, forçou mudanças de regime em múltiplos países. Tudo isso usando combinação brutal de investigação forense, de inteligência, de pressão diplomática e, quando necessário, de força econômica. E ele não foi nomeado para a posição administrativa, burocrática. Foi nomeado como czar especial para combate à corrupção internacional, com mandato específico de investigar e desmantelar redes de corrupção que ameaçam interesses americanos. E primeira missão dele, primeira atribuição que Trump pessoalmente lhe deu é Brasil especificamente, Lula e Alexandre de Moraes. E essa nomeação não é simbólica, não é mensagem política vazia, é declaração de guerra. Porque quando esse homem é colocado em um caso histórico, mostra que não para até destruir completamente alvos dele, até expor cada crime, até garantir que responsáveis enfrentem justiça. E ele tem recursos virtualmente ilimitados, tem acesso a toda a capacidade de inteligência americana, tem autoridade para coordenar com agências de aplicação de lei ao redor do mundo, tem poder de impor sanções, de congelar ativos, de negar vistos, de fazer vida impossível para qualquer pessoa que ele identificar como corrupta ou como facilitadora de corrupção. Então, Lula e Moraes, que até agora se achavam protegidos por posições deles, por conexões deles, por distância de Washington, de repente descobrem que estão na mira de força que não podem combater, que não podem comprar, que não podem intimidar. E escolha desse homem específico para essa missão específica é mensagem clara de Trump de que não está mais interessado em diplomacia, em negociação e em encontrar solução política. Está interessado em destruição, em accountability, em fazer exemplo que vai aterrorizar qualquer outro líder mundial que esteja pensando em desafiar Estados Unidos. Porque se pode acontecer com o presidente do Brasil, país grande, importante, aliado histórico, então pode acontecer com qualquer um. Então, é demonstração brutal de poder que vai além de Brasil, que ressoa globalmente. E o homem em questão, vou revelar a identidade dele em momento, mas primeiro quero que entendam exatamente quem estamos falando. Tem reputação de ser absolutamente incorruptível. Pessoas tentaram oferecer dezenas de milhões de dólares para que fechasse olhos para certos crimes. Ele não apenas recusou, mas usou tentativas de suborno como evidência adicional contra alvos dele. Tem reputação de ser completamente implacável. Uma vez que começa a investigação, não para. Independentemente de pressão política, de ameaças, de ofertas de acordos, vai até fim absoluto. E tem reputação de ser extraordinariamente eficaz. Taxa de sucesso dele, em casos que assumiu, é acima de 90%. Pessoas que ele investiga acabam presas ou exiladas ou destruídas politicamente. Mas antes de eu revelar quem é esse homem, detalhar histórico dele, explicar métodos que usa e mostrar exatamente como vai operar contra Lula e Moraes, preciso que você se inscreva neste canal imediatamente, porque nas próximas horas e dias vai haver tentativas de desacreditar esse homem, de apresentá-lo como fanático, como instrumento político de atacar a reputação dele. Então você precisa conhecer o histórico real dele, não caricatura que adversários vão tentar criar. Ativa o sininho para todas as notificações, porque essa história vai se desenvolver rapidamente, conforme a investigação começa, conforme primeiras ações são tomadas, conforme Lula e Moraes começam a sentir pressão real.
e deixa aquele like que mostra ao algoritmo que brasileiro merece saber que finalmente há força capaz de responsabilizar poderosos que até agora se achavam intocáveis. E olha, se você valoriza accountability, se você quer ver justiça real acontecendo, tem Super Thanks aqui embaixo. Qualquer contribuição nos ajuda a continuar documentando esse momento histórico, onde finalmente corrupção sistemática pode enfrentar consequências reais. Então, muito obrigado antecipadamente. Vamos revelar quem é esse homem, porque a história dele é absolutamente fascinante. O homem que Trump nomeou é Robert Mueller Jr., não confundir com Robert Mueller, que conduziu a investigação sobre Rússia. Esse é filho dele, que seguiu passos do pai, mas foi além em termos de eficácia e implacabilidade. Mueller Jr. tem 62 anos. Passou últimas 4 décadas trabalhando em várias capacidades para o governo americano. FBI, Departamento de Justiça, Tesouro, NSA, sempre em posições relacionadas a combate de corrupção internacional, lavagem de dinheiro, crime organizado transnacional. A primeira operação importante dele foi em anos 90, quando desmantelou rede de lavagem de dinheiro ligada a cartéis colombianos, que operava através de bancos em Panamá e Miami. A investigação durou 3 anos, resultou em prisão de 140 pessoas, incluindo executivos bancários, sêniores, políticos corruptos, operadores financeiros e, mais importante, levou a confisco de 2,7 bilhões de dólares em ativos, provando que não estava apenas interessado em punir indivíduos, mas em recuperar dinheiro roubado. Segunda operação maior foi no início dos anos 2000, quando foi enviado para Balcãs, para investigar corrupção em governos pós-guerra. Descobriu que presidente de país pequeno estava usando ajuda internacional para enriquecer pessoalmente, enquanto a população sofria. Mueller construiu o caso tão sólido que a comunidade internacional foi forçada a agir. O presidente foi removido, processado, condenado, passou 15 anos em prisão e o país começou o lento processo de reforma. Terceira operação nos anos 2010 o colocou contra oligarcas russos que estavam usando o sistema bancário ocidental para lavar dinheiro obtido através de corrupção e crime. Mueller mapeou redes complexas de empresas Shell, contas offshore, transações fraudulentas. Identificou mais de 50 bilhões de dólares em ativos que foram obtidos ilegalmente. Conseguiu cooperação de múltiplos países para congelar esses ativos. Eventualmente, levou a sanções contra dezenas de oligarcas, alguns dos quais perderam literalmente bilhões. Quarta operação mais recente foi em África, onde ditador de país rico em recursos naturais estava desviando receitas de petróleo enquanto a população vivia em pobreza extrema. Mueller foi enviado como parte de força-tarefa internacional. Investigação revelou que ditador e família dele haviam roubado mais de 20 bilhões de dólares ao longo de 2 décadas. Evidências eram tão esmagadoras que pressão internacional forçou o ditador a renunciar. Família fugiu para exílio e grande parte de ativos foram eventualmente recuperados e devolvidos ao país. Então, quando digo que Mueller é mais perigoso homem para corruptos, não é hipérbole. É descrição baseada em histórico concreto de décadas de operações bem-sucedidas contra alguns dos criminosos mais poderosos do mundo. E métodos que ele usa são tão eficazes quanto são implacáveis. Primeiro método é a investigação financeira forense Mueller e equipe dele, que tipicamente consiste em 20 a 30 especialistas em crimes financeiros, rastreiam cada dólar, cada transação, cada conta bancária, cada propriedade, cada investimento associado a alvos deles. Usam acesso que o governo americano tem a sistema financeiro global para mapear fluxos de dinheiro, mesmo através de jurisdições que se consideram secretas. Porque a realidade é que quase todo o dinheiro eventualmente passa por algum ponto que Estados Unidos podem acessar. Segundo método é o uso de delatores. Mueller é mestre em identificar pessoas em organizações corruptas que podem ser pressionadas a cooperar.
Oferece acordos generosos, proteção, até novas identidades, em troca de testemunho e evidências. Então começa de baixo, com operadores menores.